alô, eu sou de tal bairro, um alô, eu sou de tal comunidade, um alô, eu sou de tal associação. E a nossa entrevistada já está aqui presente no estúdio, né? Estou conhecida aqui para apresentar previamente. E para quem não conhece, sou Daniel Campelo. Estou aqui há 6 a 7 anos aqui presente na Ilha do Amor FM, marcando ponto aqui, mandando aquele abração para você, mandando aquele alô, mandando aquele abraço bem reforçado. E para você também que nos acompanha fora de São Luís, você também pode sintonizar através do nosso aplicativo, é isso mesmo, para você nos acompanhar. Se você estiver fora da frequência 106.3 FM, você também pode acompanhar nós pelo Ilha do Amor FM 106.3, você pode digitar lá na sua Play Store, né? E também você pode nos achar pelo aplicativo radiosnet.com. Lá também tem o nosso grupinho aí das rádios regionais, né, de São Luís, da região metropolitana. E lá você pode estar nos localizando também pelo nome Ilha do Amor FM. Pelo nosso telefone, para você também para interagir conosco, tem também o nosso telefone aqui do estúdio, que é o DDD 98, para você que nos acompanha fora do Maranhão, fora do DDD, né? 3236 6126. Vou repetir, 3236 6126. Quantos minutinhos falta para entrar a próxima música? 2, 3 minutos, né? 6 minutinhos, né? Então já dá de nós começarmos aí com o pé direito, dando um alô aí, a nossa entrevistada que se aproxime do microfone também, para darmos aí as boas-vindas, né? Hoje a nossa pauta, gente, é da promoção de literatura, a fundação da Academia Urbano Santense de Letras. E vamos receber aqui agora a nossa entrevistada Nilma Sodré. Gente, ela é professora, escritora, autora dos livros Confissões em Versos, Arte Singular, Momentos em Prosa e Verso, A Menina Maitei, o Sapo no Terraço, Polo de Voz. Então eu vou falar depois mais qualificações para não perdermos tempo, né? Seja bem-vinda, Nilma Sodré, Fala Comunidade. O microfone é seu, seja bem-vinda. Agradeço o convite de estar participando aqui desse momento tão especial e único para mim, né, na condição de professora e escritora. Eu sou natural de Urbano Santos, né, venho de uma família de 10 irmãos e eu tenho essa trajetória de leitura e de escrita. E através do Camilo, que eu conheci lá na Praça das Árvores, no ano passado, no evento da feira que houve, ele me perguntou se houvesse uma possibilidade de entrevista, o que eu diria, se eu faria parte. Eu disse com toda certeza. É importante para a gente divulgar o nosso trabalho, fazer com que nossos leitores conheçam a história da gente, de que forma está sendo conduzida e construída. Muito bem. Então é isso aí, né? Vamos falar no decorrer da nossa pauta de hoje. Vamos falar o que é a Academia Urbano Santense de Letras, Cultura, Ciências e Arte, né? E pelo que eu olhei aqui na página de vocês, no Instagram, que o objetivo é estimular a produção, né? E manifestações culturais em defesa, fazer a preservação da memória histórica do passado e da atividade no município de Urbano Santos. E Urbano Santos, pessoal, é um município muito lindo, muito bem organizado, ali depois de Itapecuru-Mirim, certo? É uma cidade localizada na Baixada Maranhense. Não é exatamente na Baixada. No meio, né, do estado, né? Sim. Localizado aí a 265 quilômetros daqui de São Luís. Da capital, isso, exatamente. Depois de Vargem Grande, não é isso? Então falta quantos minutinhos aí para terminar o nosso bloco? Encerrando o bloco já, né? Então é isso, gente. São 10 horas e 27 minutos. Daqui a pouco nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, na volta, nós falamos aí. Dá tempo ainda? Passou, né? Então vamos dar continuidade aqui à nossa pauta. Então, gente,
Vou passar aqui o microfone para a Nilma Sodré, falando aí um pouquinho sobre a Academia Urbano Santense de Letras da Cultura e Ciências de Arte de Urbano Santos. É com você. A nossa academia ela foi fundada em março de 2023. Nós temos 28 membros fundadores, né? Entre esses fundadores, nós temos pessoas que são artesãos, que são professores, que são escritores da nossa própria cidade. A exemplo da professora Antônia Rodrigues, a exemplo do Domingos Dutra, do professor Manuel Ramos, do professor Edmar, de outros amigos nossos que têm uma história de construção e contribuição no nosso município. E quando nós fundamos a comissão inicial, ela veio a partir de uma iniciativa, de uma provocação da nossa presidente da Federação das Academias, Jusceí Santana, que ela é de Itapecuru, e ela era presidente da academia de lá, e ela nos fez essa provocação para que nós começássemos a trabalhar a academia, porque o Urbano Santos é um berço rico de história e de cultura, e nós começamos essa movimentação. Então, a nossa academia tem essa fundação a partir de março de 2023. Hoje, nós já temos 2 novos membros que entraram no ano passado, final do ano passado, que assumiram uma cadeira, né? E quando nós nos reunimos para fazer esse primeiro movimento, os nossos patrões da academia, no geral, são pessoas comuns, são pessoas de conhecimento da comunidade, mas que também deixaram um legado dentro do município. Certo. E foi esse legado porque assim, quando nós falamos de literatura, né, nós sabemos que é um conteúdo bastante extenso que abrange um monte de coisas, né? Um monte de subtítulos. A literatura, na minha vida, por exemplo, né, o meu primeiro livro, que eu coloquei aqui para vocês, que é Confissões Inversas, ele foi escrito em 2006, há praticamente 19 anos, né? E quando eu escrevi, embora eu já tivesse muita intimidade com a escrita e com a leitura, a minha formação em letras foi em 2001, que eu concluí o curso de letras, mas eu já tinha essa afinidade. Eu já tinha uma leitura anterior de outras histórias. Quando a gente fala da literatura maranhense, por exemplo, alguns nomes dentro da história ficaram muito tempo sem ser notados. Hoje mesmo a gente percebe que a literatura da Maria Firmina dos Reis ela está agora em evidência por conta de alguns estudos, grandes estudiosos têm tratado dessa temática, né? Mas Maria Firmina dos Reis ela ficou no anonimato, sem que as pessoas nem soubessem que ela tinha contribuído tanto com a história da educação como com a história da literatura. Passado 9 anos, eu escrevi Arte Singular. Arte Singular ele é escrito de 2015, que já vai fazer 10 anos agora. São histórias do cotidiano, são histórias das nossas vidas, do dia a dia. Eu não saberia definir se são contos ou se são crônicas, porque é um pouco do nosso dia a dia. E aí eu fiz essa publicação em 2015. Né? De lá para cá, a gente mantém um blog, que temporariamente a gente faz uma publicação no blog, não tem aquela obrigação de publicar, mas a gente faz essa publicação no blog, e através do compartilhamento, da divulgação, a gente faz com que o leitor alcance a nossa leitura. Né? Os nossos livros hoje, a gente sempre diz o seguinte, os livros eles têm chegado na mão das pessoas que precisam ler o livro. Né? Eu escrevi Arte Singular, a gente conseguiu espalhar bastante livro. E aí depois eu publiquei a Menina Maitê e o Sapo no Terraço. A Menina Maitê e o Sapo no Terraço, que é de 2023. Esse aqui é de 2023. Mais recente, né? Mais recente. Quando eu fiz a Menina Maitê e o Sapo no Terraço, a Maitê ela é minha neta, tem 6 anos hoje. E aqui é uma história infantil, um diálogo entre mim e a menina Maitê, que conta um pouco sobre essa história de medo. Medo de inseto, medo de bicho, medo dessas coisas do dia a dia. E esse livro, ele veio assim marcar, eu diria assim, marcar um momento muito especial. Por quê? Porque ele tem chegado na escola. As crianças têm lido, alguns professores têm sugerido,
Nós temos feito doações deles também para algumas pessoas, levando para algumas escolas, tanto na sede do nosso município, que é Albano Santos, quanto na zona rural. Eu já fiz alguns povoados em que eu levei esse livro para as crianças, deixei com os professores, porque é importante que a gente faça essa divulgação e a disseminação da literatura, não apenas naquele campo que a gente percebe que as pessoas têm um acesso, né? Mas que chegue também lá onde o acesso às vezes é mais difícil. E esse aqui é o Colo de Voz. Ele também é uma publicação de 2023, Colo de Voz. O Colo de Voz está relacionado um pouco do dia a dia com a menina Maitê também. Infelizmente, no decorrer da escrita do Colo de Voz, a avó da Maitê ela veio a óbito, né? A outra avó da Maitê. E aí, isso marca muito a gente nesse momento. Por quê? Porque a gente traz um pouco dessa nossa história e da nossa relação com nossos avós. Quem teve avô, ou quem tem avô e avós, principalmente na zona rural, que sabe que aonde a criança chega, os avós sempre fazem muito daquilo que as crianças querem que eles façam, né? Eles se sentem muito seduzidos pelas crianças, então o Colo de Voz é um pouco isso. E quando eu fiz a publicação dele, as vendas deles, eu destino 10% da venda ao Instituto Antônio Bruno, que é um instituto que vocês conhecem, que fica aqui na Coab, e que cuidam de pessoas, sobretudo das pessoas que vêm da zona rural, dos municípios do Maranhão, que não têm acesso a uma casa de apoio para ficar e que estão em tratamento de saúde, sobretudo de CA. Certo, e agora, falando sobre essas grandes autorias da nossa amiga aqui, a Nilma Sodré, que é uma grande professora e escritora também, né? Com Autora. certeza, sim, com certeza. Isso. Agora nós vamos começar sabendo como foi que surgiu essa carreira de professora, escritora da Nilma Sodré. Como foi que surgiu essa inspiração para exercer essa profissão? Porque tudo tem uma inspiração, né? Pra gente Sim, exercer sem dúvida nenhuma. O meu berço de leitura começa de casa. Minha mãe era professora, né? Hoje minha mãe tem 83 anos, mas foi a nossa primeira professora. E ela tinha um acervo muito grande de literatura. E isso fez com que eu começasse a ter essa identificação pelo livro, principalmente pelo livro. Eu comecei a escrever muito cedo, mas escrever algumas coisas que não faziam muito sentido naquele momento, naquela história minha de infanto, juvenil, adolescente. Eu tinha algumas coisas escritas, mas eu achava que não fazia muito sentido. Depois que eu fiquei adulta realmente, passando por alguns desafios, por algumas superações, algumas dificuldades, eu percebi que era possível escrever e publicar. Não é fácil, porque as publicações que a gente faz, uma vez ou outra a gente tem parceria, tem um apoio, mas nem sempre a gente tem. A gente que tem que pagar mesmo para fazer as nossas produções. Quem trabalha com cultura sabe muito sobre isso, quem trabalha com cultura, né? Às vezes a pessoa diz assim, fulano botou um boi, um exemplo, aquele boi podia estar mais assim, mas no geral a cultura ela ainda tem muito isso. Graças a Deus que nós, Hermanos Santos, a gente tem tido esse avanço e tem tido esse apoio, no sentido de que as parcerias com as pessoas que estão dentro do governo municipal, elas têm sido positivas. Então, a minha carreira de professora, ela começa mais ou menos por aí. Talvez eu não quisesse ser professora, né? Eu já não me enxergava sendo professora, porque na minha faixa etária de ensino médio, eu não tinha essa impressão que eu seria professora, mas eu sou professora, já estou me aposentando e aproveitando algumas coisas aí da aposentadoria, que é importante aproveitar. E é importante que algumas pessoas digam para a gente, num cenário de alunos, que a gente tem muitos alunos no decorrer da vida, de que alguns digam para a gente que conseguiram construir também uma história de carreira através daquilo que a gente passou para nós. E eu gostaria de citar, por exemplo, eu fui aluna do professor Manuel Ramos, hoje ele é um acadêmico junto conosco e está dando a sua contribuição, é escritor também. Fui professora da Idelvanda,
A Idelbando também é uma acadêmica, membro fundadora da nossa academia, do Domingos Dutra, que nos orgulha hoje indo para um doutorado. Então, assim, são pessoas que a gente conseguiu contribuir e que têm feito a história deles avançar. Então, meus professores que me ajudaram, eles fazem parte também hoje da nossa vida, a dona Nona Oliveira, a Norma Silva, que é uma advogada, que tem uma contribuição no União Bando Santos, Laurilene Corrêa. Então, todos esses nomes que trabalham conosco, que contribuem conosco, nos ajudaram a construir a história da academia e ajudam também a gente na construção da vida de escritor, porque o escritor sozinho não adianta escrever meu livro e deixar guardado, não divulgar, não dizer, olha, eu escrevi um livro, eu quero que Não as faz pessoas... sentido, né? Nenhum sentido. E aí eu queria abrir um parênteses para contar um pouco da história. Quando eu comecei a fazer alguns escritos, eu era assinante do jornal Mundo Jovem, que eu não sei se vocês conheceram, o jornal Mundo Jovem, que Sim, cheguei que a conhecer. um jornal que circulava no meio dos jovens da Igreja Católica e que alguns professores adotavam para fazer uso de algumas dinâmicas e aulas que vinham lá. E eu era assinante do jornal Mundo Jovem. O que eu fazia? Eu pegava essa assinatura e eu saía entregando nas casas das pessoas que tinham a assinatura do Mundo Jovem de bicicleta e eu ia lá para entregar. E assim também eu fiz com meus primeiros escritos. A gente não tinha computador para digitar as coisas e imprimir. Algumas coisas a gente fazia à mão, no mimeógrafo. E aí quando eu escrevia alguma coisa, e aí eu chegava e dizia para a pessoa, olha isso aqui que eu escrevi. Quando a pessoa nos dava um feedback positivo, era bom. E quando não, que pegava aquele papel, rasgava, jogava fora, enfim. Por quê? Porque a gente também tem um momento de escrita que é um momento que não eu diria assim, não é muito cheio de positividade, de otimismo, é cheio de ranço, de algumas coisas dentro do nosso convívio, dentro da história do município, da construção, né? Por exemplo, falar do aniversário da minha cidade. Tinha um momento que eu achava que não tinha nada de positivo para falar. Mas depois eu comecei a enxergar que muita coisa boa e bonita eu posso enxergar dentro do meu município. Então, gente, vem aí de bastante trajetória, né? Eu vi ali que o Jota ali acenou com a cabeça quando você falou dos mecanismos antigos, né? Para poder realizar aí as impressões, para poder ter o contato com a folha física, né? Transcrever o da mente para a prática. Né? Porque assim, gente, tudo tem uma inspiração, Sim. tudo tem uma motivação e tudo tem ali um momento único que a gente se identifica automaticamente. Porque eu lembro que na minha infância eu sempre sonhava em ser engenheiro, né? Engenheiro civil. Que eu achava bastante bonito, né? Construção de casas, edifícios e tudo mais. Mas aí quando chegou na trajetória dos 12 anos, para os 13 anos, eu me identifiquei com essa outra área de jornalismo. Aí quando eu fui desenvolvendo ali a adolescência, né? A gente pegou, como a amiga que falou pra gente, quando chegou no ensino médio, aí despertou, reforçou o despertamento para essa profissão. E aí a gente prosseguiu com essa profissão aí de jornalista, graças a Deus que estamos aí na área, né? Sim, que bom. E é isso aí. E aqui temos uma pergunta aqui da equipe Fala Comunidade, para falar um pouquinho da cidade de Urbano Santos, que fica localizada no leste do estado, certo? De quais potências ela tem hoje em dia? Olha, o Urbano Santos, ele hoje vive praticamente dos incentivos e dos recursos do próprio município. Por quê? Porque o Urbano Santos não é detentor de indústria, não é detentor de fábricas. Hoje o que a gente tem? Tem algumas empresas que estão se transferindo para lá com plantios, né? Mas de modo geral a gente não tem essa cultura. É uma cultura de quê? De que o desenvolvimento ele é muito centrado ainda nas ações da própria prefeitura municipal. Hoje a cultura, por exemplo, é desenvolvida de forma muito mais eficaz, tem sido incentivada. Há mais de 10 anos a gente percebe
E lá em Urbano Santo a gente tem um festejo de Nossa Senhora da Natividade, que é um grande festejo. Dos festejos que a gente conhece aqui na região, tem Vargem Grande, que é enorme, São Raimundo do Nonato, tem Chapadinha e tem Urbano Santos, que é um festejo que hoje você consegue levar alguns nomes de nível nacional para participar de eventos nossos e evangelizar. E culturalmente a gente tem isso. Além de que os nossos carnavais também é muito incentivado pelo município para que os blocos consigam levar as pessoas para fazerem parte dessa festa, né? Então, assim, mas o nosso município hoje ele é muito grande, é muito rico, graças a Deus, porque nós temos 2 rios na cidade e esses rios eles enriquecem muito a nossa cidade, né? O nosso prefeito ele tem trazido investimentos também para a nossa cidade, fazendo algumas parcerias que são parcerias fundamentais para fortalecer o emprego, para fortalecer a economia, para fortalecer a renda, porque a gente sabe que hoje algumas pessoas conseguem sobreviver através do Bolsa Família, por exemplo, né? Sim. Mas hoje a gente já tem uma parceria muito grande com algumas outras empresas. O supermercado Mateus foi para lá, que abre vagas para as pessoas que não têm um trabalho. É uma coisa positiva? É. Por quê? Porque nem todo mundo vai ficar ligado eternamente àquela renda que é só do município, no sentido de ter alguma coisa para sobreviver, né? E eu penso que é um pouco isso. A nossa riqueza ela está centrada nas ações que são feitas pelo município, na valorização da cultura, que eu entendo que é muito grande. A gente tem percebido isso através do incentivo para São João, para Carnaval, para outras festas que a gente tem populares. O município tem dado essa investida e eu considero isso muito positivo. Certo. E aqui, falando na descrição, a sua descrição aqui da ficha da entrevista, a gente viu aqui que você é membro fundadora também, como você já falou, da Academia Urbano Santense de Letras, Sim. Ciências, Cultura e Arte, sócia da Associação Maranhense de Escritores Dependentes. Poderia só dar um reforço para nós, só para complementar. Sobre a nossa academia ou sobre a AME? Os dois? Sobre isso, conciliar. Eu sou da Fundação, sou membro da Fundação da Academia Urbana Santense de Letras. Como eu falei no início, incentivada pela nossa presidente da Federação das Academias, Jusceí Santana. Eu participo de alguns eventos aqui ligados ao incentivo de leitura e literatura, quando tem feira de livro aqui na capital, eu me inscrevo, eu participo às vezes também de concurso literário, participo de algumas outras antologias. E quando a gente fundou a academia, o nosso sentimento é de que nós vamos conseguir não apenas deixar o nosso nome, o nosso na condição de escritoras, mas todas as outras pessoas que fazem parte conosco. E a AMEI, eu acho que você deve conhecer, que é uma livraria tem uma livraria no São Luís Shopping, é uma associação maranhense de escritores independentes. Essa associação ela foi criada por um casal, principalmente, eles tiveram essa iniciativa. E todos nós que temos livros publicados no Maranhão, pode ser em qualquer área que a gente esteja, a gente faz a parceria com eles, deixa os livros lá, eles vendem e aí o sócio tem um certo desconto em relação tanto à publicação quanto à divulgação para a venda do livro. A Associação AMEI hoje, se você visitar, lá não tem só livros. Tem outras artes, tem outras culturas, tem camisetas, né? Tem artesanato, enfim, tem uma variedade de coisas de pessoas do Maranhão que produzem e que deixam lá. Certo. E essa loja localizada no São Luís Shopping, ela possui alguma plataforma virtual de vendas também? Tem, conseguem vender também, eles fazem a venda online. As pessoas fazem contato, né? Eles têm um link lá, você pode acessar a parte do site, porque tem um site da AMEI, tem o Instagram da AMEI, que é da associação, e através do site ele direciona você para as vendas online. Que você pode estar mandando ou comprando o livro, posso deixar meu livro lá, depende muito da parceria que a gente faz com eles para venda, porque se eu estou vendendo um livro e eu tenho um percentual em relação àquele livro, eu tenho que saber que eles terão uma parte na venda. Certo.
E sobre a literatura, é sobre os livros que você trouxe para cá, que apresentou para a gente, né, no decorrer do primeiro bloco, segundo, praticamente. Eu achei bastante interessante a parte que vocês levam para as escolas também, para poder incentivar as crianças, né, do maternal infantil 1, infantil 2. De tudo, a alfabetização, certo? Eu achei bastante interessante essa parte. Sim, que bacana. Nós hoje, quando nós falamos do livro da menina Maitê, por exemplo, o município ele não adotou o livro. Eu digo que não adotou porque ele não faz parte da grade, não faz parte do currículo de leituras promovidas na sala de aula. Mas nós temos as parcerias, nós temos o apoio do nosso prefeito Clemilton Barros na divulgação desse livro aqui da menina Maitê. E eu mesma faço os movimentos, que são esses movimentos de levar o livro até a escola, até a criança, né? Nós já fizemos isso ano passado, fizemos em alguns povoados, fizemos na Mangabeira, na Estiva da Mangabeira, fizemos nas Cajazeiras, fizemos em outros povoados, e que as pessoas ficam felizes quando a gente chega levando o livro lá para elas. Por quê? Porque tem criança que às vezes diz assim, olha, esse livro aqui eu não vou poder comprar, mas eu queria adquirir esse livro. E aí a criança não tem o livro porque ela acha que não pode comprar e a gente acaba fazendo a doação para eles. Certo, muito bem. E sobre, assim, vocês têm algum projeto de extensão para outros municípios? Com certeza, né? Para os municípios vizinhos de Urbano Santos, que abrange Urbano Santos também, como São Benedito do Rio Preto. São Benedito, Belágua, Barreirinhas. Nós temos as nossas parcerias, elas se estendem para os outros municípios. Assim, às vezes a gente tem um outro amigo por lá e acaba convidando ou motivando a gente. Olha, vamos lá fazer um momento do seu livro. Porque quando eu fiz o Arte Singular, por exemplo, eu fiz um lançamento. Aquele lançamento que você chama as pessoas e convida especificamente para participarem com você. Eu fiz o lançamento do Arte Singular. Esses outros dois aqui, eu não fiz lançamento. Eu estou fazendo a divulgação deles, né? Mas eu estou com mais de 400 livros da menina Maitê hoje divulgado, mais de 400 livros. Para mim é muito, 400 livros. Você consegue divulgar esse tanto de livros? E eu estou fazendo a impressão de mais de 200 livros agora. E eu tenho certeza que as pessoas vão adquirir esses livros e saber que essa história é uma história um pouco infantil, mas é também uma história um pouco adulta, porque quando a gente fala de medo é uma coisa que muita gente adulta cresce achando que é maior do que ela. E a menina Maitê, no fim da história, ela diz assim, vovozinha, mas medo não existe. Porque tudo que existe mesmo provém da nossa cabeça. Daquilo que a gente Nossa imaginação também. Da nossa imaginação, daquilo que a gente deixa crescer dentro de nós, né? Então, assim, para mim hoje, estar aqui fazendo a divulgação desse nosso trabalho, da nossa história, da nossa literatura, sabendo que Urbano Santos tem outras riquezas e outras pessoas também que trarão essa contribuição, a gente se sente muito feliz e muito orgulhoso. Porque no meio de tantas outras pessoas, hoje eu me enxergar com 4 livros publicados, livros autorais, para mim é muito satisfatório. Sim. Certo, e eu percebi, na verdade, que você se baseou como a menina Maitê e o Sapo no Terraço, né, que se baseou na sua neta. Sim. Sim. E esse livro assim se compara ao que ela vive hoje em biografia, certo? Sim. Certo. Então você poderia só dar uma introduçãozinha do livro da menina Maitê para nós?
A menina Maitê e o sapo no terraço. A gente começa o diálogo falando um pouco de um sapo que a gente tinha no nosso terraço. No inverno esse sapo chega e fica no terraço e ela e o pai dela deram o nome para o sapo de Bob. E a mãe dela, ela tem muito medo de sapo, medo de rã, medo desses insetos assim. E quando ela era menor, ela dizia para a mãe dela que não precisava ter medo porque era o Bob, como se o Bob fosse alguém familiar, que estivesse crescendo ali entre nós e que fosse muito familiar. Então, essa história ela sai da nossa casa, que fica na mesma rua da casa da minha mãe, e quando a gente chega na casa da minha mãe, a gente encontra outros sapos. E ela diz assim, poxa, mas o Bob já está aqui também, como se ele tivesse saído lá de casa e tivesse ido para a casa da minha mãe, que é na mesma rua. E a gente dizia para ela que não era o mesmo sapo, não era o Bob, mas que ele tinha algum parentesco com o Bob, porque o Bob era o nosso sapo do nosso terraço. E aquele sapo, ele foi criando parentesco com os outros, né? E a gente diz assim, é primo do Bob, é tio do Bob, é sobrinho do Bob. Ele foi criando esse parentesco. E quando a gente fala desse medo, que era o medo próprio da mãe dela do sapo, ela fala para mim também, porque eu falo de um medo que eu tenho no livro, né? E aí eu dizia para ela que eu tinha medo de alma. Mas, vovozinha, a senhora tem medo de alma? E eu ficava reclamando que a mãe dela tem medo do sapo, e aí trago para mim a história que eu tinha medo de alma, né? Então essa história é um pouco isso. Ela traz esse retorno da criança que não tinha medo de nada, que não tem medo de nada, a criança, né? Tanto faz o sapo, a rã, não cria esse medo que nós adultos criamos. E ela traz um pouco essa história, é um pouco isso. É bem interessante, né? Assim, porque pelo fato de a gente, que adultos, por exemplo, um sapo já é praticamente um sinal de medo, né? Para a maioria, com certeza, que eu conheço gente que tem, que inclusive está me ouvindo. Pessoas, exatamente. Não é medo, é pavor mesmo. E para sua neta, já é um motivo de uma imaginação, isso, né? E essa junção, eu achei interessante que foi uma engrenagem para ser uma inspiração da criação de um livro. Isso é bem interessante. Gente, interrompendo aqui um pouquinho nosso bate-papo maravilhoso, que tá bom demais, né? Nós vamos fazer uma pausa para o nosso intervalo. E nós já temos aqui uma música na sequência, Pescador de Ilusões, o Rapa, certo? E nós vamos com essa música, rapidamente. Daqui a pouquinho a gente volta aí com as perguntas da nossa amiga também, Adilene Mendes. A nossa Adilene Mendes aí vai contribuir aí com as suas perguntas e questionamentos aí para a nossa entrevistada Nilma Sodré. E daqui a pouco, gente, lembrando que tem o quadro Plantas Medicinais na Saúde Geral, viu? Com a farmacêutica Kaline Bezerra. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos de música. É isso aí. E eu vou pedir encarecidamente para a senhora se sentar aqui nessa cadeira que é um pouco mais confortável. E eu fico sentadinho, viu? Nossa, esse livro já deu vontade de começar a ler ele, só pela introdução. É melhor ficar sentadinho aí, né? Melhor, né? Não é não? Vamos compartilhar o microfone. É, né? Melhor. Sentar bem. O Jota, isso. Acho só um pouquinho pra... Só um pouquinho. A minha mãe também é professora. Ela é professora de fundamental menor. Ela passou um tempo exercendo. Hoje ela ensina criança em casa, né? Porque hoje ela está aposentada já. E meu pai era totalmente diferente. Ele era de matemática, química e física. Tá tudo bem na nossa entrevista? Tá gostando? Tudo beleza. Sim.
resgata aspectos da história da cidade, do cotidiano das pessoas e se retrata um pouco da cultura urbano-santense? Sim, sem dúvida nenhuma. Inclusive no livro Arte Singular, nós temos histórias nossas do cotidiano e temos também história do nosso povo e da nossa terra. Porque quando a gente escreveu, e aí, inclusive eu tenho até aqui um texto no livro Arte Singular, que eu vou poder dizer, sendo prata, todas sempre brilham. Esse texto que fala de ser prata, todos sempre brilham, traz uma lição para nós de que às vezes a gente espera que as pratas de casa elas fiquem ofuscadas. A gente não enxerga que elas têm brilho. E que na verdade as pratas de nossas casas são ouro, né? Nosso município é cheio de ouro, de pessoas que têm um brilho enorme no seu trabalho. E nós temos divulgado isso nas nossas escritas. No nosso livro Arte Singular, no outro livro que eu participei como antologia, e nós temos também uma construção, que é um livro didático feito para o município de Urbano Santos, publicado em 2023, se eu não estou equivocada, que é o livro da história do município de Urbano Santos, que foi construído por mim, Antônia Rodrigues, Edmar Pedrosa, Domingos Dutra e Ana Paula. São 5 professores de áreas diferentes, né, que o prefeito pediu que convidasse para escrever essa história, e nós escrevemos essa história, e esses livros, sobretudo esses livros, eles foram entregues para a rede municipal, para que os alunos da rede municipal conhecessem um pouco mais da história do município de Urbano Santos. Geografia, a história, a cultura, o artesanato, o esporte, enfim, a política, a economia. Todas essas áreas elas são contempladas nesse livro da história do município de Urbano Santos, que infelizmente eu não trouxe para cá para apresentar para vocês. É um livro rico dessa história e que resgata a história do município de Urbano Santos. É isso aí. Na verdade, tivemos aqui um probleminha aqui com o nosso microfone, né? E eu queria que a senhora respondesse novamente a pergunta que foi feita pela nossa equipe, por favor. Sobre se os nossos livros tratam do cotidiano e da cultura do nosso povo, eu respondi que sim. Sim. Porque nós temos tanto no livro Arte Singular, como também outros livros que nós temos escritos, né? Trazendo um pouco da história desse nosso povo. Mas, principalmente, nós temos a contribuição num livro específico, que é um livro didático. Esse livro ele foi publicado em 2023. Ele traz tanto a história da geografia, da história, da cultura, do artesanato, do esporte, da educação, da política e da economia, que foi construído por mim e por mais 4 amigos escritores, a Antônia Rodrigues, Ana Paula, Edmar Pedrosa e Domingos Dutra. Então nós temos escrito também essas histórias para resgatar um pouco a história do município de Urbano Santos. Certo, muito bem. Pergunta aí respondida, né? E agora uma outra pergunta, rapidamente, nós passamos aqui para a nossa amiga Adilene Mendes da Rádio CDC Aldo Turu. Se você já está com algum projeto de livro em andamento para ser publicado, para ser repaginado aí para o público. Estamos trabalhando, porque na nossa cabeça sempre é tempo de fazer uma nova história, né? Eu fiz uma publicação recente, que é o Colo de Voz, que eu já falei para vocês, que o Colo de Voz ele foi escrito no momento, eu comecei a escrever no momento, mas infelizmente quando eu terminei a escrita dele, que ele foi publicado, a avó da Maitê, por parte da mãe dela, ela veio a óbito, né? E esse livro ele traz um pouco dessa história. E nós temos outras histórias. Hoje, por exemplo, eu estava participando ali da abertura do ciclismo, que era o encontro dos ciclistas do Maranhão. Algumas coisas que a gente escreve nesse sentido também trazem para a gente essa possibilidade de fazer essa provocação para os leitores de alguma atividade física, de alguma
além das atividades físicas, o cuidado mesmo com a saúde mental, o cuidado consigo, o cuidado da sua autoestima, né? Porque isso é muito importante. Estamos trabalhando aí na perspectiva de poder escrever outros livros, se Deus quiser. Meu pensamento é de que eu serei uma grande escritora, deixarei muitos livros aí publicados e muitas pessoas terão a oportunidade de conhecer essa história. Pronto, pergunta respondida. Nossos amigos aí, Camilo e Dorian, né? E agora é o seguinte, agora nós vamos começar uma nova rodada de perguntas e respostas. Dessa vez aqui vai ser a nossa amiga, que é a Adilene Mendes, que é da Rádio CDC Alto do Turu, que está aqui nos apoiando a questão da câmera, a questão da transmissão pelo nosso Instagram, que daqui umas horas vai ser disponibilizado para o nosso público. E agora eu irei passar o microfone aqui para a Adilene Mendes para fazer as suas perguntas e comentários. Olá a todos, bom dia ao ouvinte aqui da Rádio Comunidade, do programa, né, que está nos ouvindo nesta manhã aqui de domingo. Nós estamos aqui todos os domingos e hoje nós temos a honra aqui de estarmos aqui junto com a escritora, né, de alguns livros, né, que tem livro ainda para ser publicado, e eu, assim, admiro, né, todos os escritores de livro, e eu queria saber, eu tenho uma curiosidade de saber, assim, em que você pensa quando você está escrevendo um livro, para o público ficar ainda mais interessado a terminar de ler o livro, né? Você tem esse cuidado, assim, para inspirar, com essa inspiração do eleitor, né? Que tem pessoas que ela não gosta muito de ler, mas quando pega o livro, ela vê a história tão interessante para que continue. Então, diga aí qual é essa inspiração que você tem para que o eleitor, né, procura no livro ali aquela história bem interessante. A nossa história, eu faço talvez uma repetição necessária. A nossa história de literatura e leitura, ela começa com a nossa própria vida, né? Uhum. Nós temos uma leitura de mundo, nós temos uma leitura de livros, que são livros do dia a dia, alguns indicados por algumas pessoas, e essas leituras, elas trazem para nós um repertório. A gente às vezes se baseia nesse repertório de leitura, mas ainda também sobre a nossa vivência, sobre aquilo que a gente tem no nosso dia a dia. E que, se a gente for prestar atenção, todos nós, ainda que não tenhamos livros publicados, nós somos escritores. Escritores de quê? De uma história que é individual, uma história que é singular, e que aquela história, ela faz uma diferença na vida de alguém. Ela faz uma diferença para alguém, ela faz uma diferença dentro de um espaço, e isso é que nós trazemos para a nossa literatura. Eu não escrevo igual um outro amigo meu escreve. Cada um de nós tem uma Sim. particularidade, uma forma de escrever. E aí, é com base nas minhas leituras anteriores, mas ainda com base naquilo que a gente convive, naquilo que a gente vivencia, naquilo que a gente consegue captar de bom, principalmente de bom, porque a gente tem muita coisa boa para contar, né? E a humanidade está precisando mesmo que a gente conte muitas histórias boas. Então, é nesse sentido, a nossa inspiração é isso. Nós temos as motivações a partir da nossa leitura de mundo e a partir das leituras da nossa convivência, do nosso dia a dia. E eu estou ouvindo aqui a história aí da sua neta, né? Que a avó morreu, né, no livro. E aí, como foi para contar aí algumas relatos, né, sobre essa história? Essa história, na verdade, ela já estava escrita quando ela veio a óbito. Sim. Já estava escrita. E o que eu fiz? Eu fiz a leitura do livro para Maitê posteriormente, e ela se emocionou muito. Por quê? Porque ela tem a noção de que a avó dela veio a óbito. Ela tem essa noção e ela tem essa certeza. Só que uma das noites que ela sempre pede para eu contar alguma história para ela, e eu vou buscar na minha memória alguma história, então eu vou criando alguma história, vou reinventando
eu conto a história do patinho, eu acrescento, ou então eu retiro, porque eu não lembro de todas as histórias, né? E eu li algumas estrofes do livro para ela. Ela disse: vovozinha, a senhora nunca leu essa história do livro do Colo de Voz para mim? E aí eu fui ler para ela. Quando eu terminei de ler, ela chorou. Nossa. Dizendo que ela tinha se lembrado da avó. Né? Inclusive no Póstumamente Escrito, que é a página que eu escrevi posteriormente, que ela havia falecido, eu coloquei uma estrofe que diz assim: era início da primavera, o pai a chamou por bondade, mas antes soube a que veio, deixou marcas e muita saudade. A Maitê conheceu a melhor avó do mundo, na vida para além da eternidade. Lindo. Então essa é uma mensagem assim de carinho. Eu não me coloco aqui no primeiro lugar, porque eu sei da importância que a avó materna foi para ela. Foi um espaço de tempo curto, mas foi extenso do ponto de vista da qualidade de vida, né? E de tanto carinho que ela sentia por ela. Então eu coloco como ela a primeira e melhor avó que ela pôde ter na vida foi ela. Nossa, muito lindo, uma história emocionante mesmo. E esse livro tem parte 2, a segunda parte dessa história? O Colo de Voz, especialmente, eu possivelmente escrevo a segunda parte. Sim. Eu estou trabalhando nesse sentido para escrever essa segunda parte, né? Eu já comecei a escrever algumas coisas, mas ainda está no projeto uma escrita, porque eu fiz essa publicação, as 2 impressões todas no ano passado, tanto da Menina Maitê quanto o Colo de Voz. E aí a gente está trabalhando na perspectiva de 2025 fazer novas publicações. E graças a Deus também Colo de Voz é um livro bem aceito. Eu trouxe aqui 2 exemplares para deixar com vocês. Trouxe também a Menina Maitê e o Sábado no Terraço para deixar também com vocês. Eu espero que vocês, para que vocês conheçam a nossa literatura, né? Porque quando eu conversava com o Camilo sobre a promoção de leitura, eu falo de um tempo muito mais antes da gente ter essa atividade, que era mesmo de escrever a punho e de poder divulgar para que as pessoas conhecessem a literatura. Mais ainda de divulgar livro dos outros, de doar livro, de sortear livro, de compartilhar livro, de promover rodas de leitura, de promover sarau literário. Então tudo isso aí fez parte da nossa rotina e do nosso dia a dia, até que nós chegássemos na fundação da academia. Nós estivemos trabalhando em 2013 a 2020 com a prefeita de Urbano Santos, a deputada Iracema Vale, com quem nós trabalhamos, e nós certamente deixamos uma história de contribuição com o incentivo e a promoção de leitura. Hoje o avanço é muito maior, claro, muita tecnologia, muito mais coisa, né? E a gente só tem mesmo que agradecer por essa participação que a gente teve e de contribuição. E como é aceito lá na cidade de Urbano Santo? A literatura, você vê que tem assim, um progresso cada dia mais para que as pessoas gostem de ler, né? Que nós sabemos que é um pouco mais competitivo com a internet e tudo, e um livro, ele hoje, em Urbano Santo, como está sendo? Olha, o livro é aceito, e eu outro dia participei de uma pergunta, também uma rodada de perguntas, e que as pessoas dizem o seguinte: mas assim, as pessoas ainda trabalham fazendo publicação de livro, está tão obsoleto, né? Podem dizer isso, mas assim, eu tenho um sentimento de que o livro é resistência. Ele é resistência, ele está chegando até as pessoas para que as pessoas leiam. Não sei se todos estão lendo os meus livros, mas muita gente hoje na nossa cidade já é muito mais leitor do que era antigamente. Na nossa época era muito mais difícil. Eu trabalhei em sala de aula, quando trabalhava com língua portuguesa e literatura, que eu tinha que levar os meus artefatos, entre aspas, né, os meus instrumentos de trabalho para a sala de aula, porque a gente não tinha. Eu levava meu microsystem, eu levava meu videocassete, às vezes a minha televisão, botava nas costas aí atrás de aluno para levar. Era uma forma de dizer, é possível a gente fazer alguma coisa de diferente.
E quando a gente fazia isso numa escola pública, as pessoas achavam estranho, porque não era para a gente fazer aquilo. Hoje não, hoje eu vejo que as coisas estão muito mais fáceis e muito mais cheias de riquezas e de elementos para essa construção e principalmente para incentivar o nosso público a ler e a escrever, porque é isso que a gente quer. Que todas as pessoas sejam leitores, proficientes, que tenham condições de ler e de interpretar e que também sejam escritores, que consigam escrever suas próprias histórias. Muito bom. Então, passar aqui a palavra aqui ao Daniel, né, para falar mais um pouquinho aí. É isso aí, gente. E a gente percebeu aí que teve bastante aprofundamento aí nas literaturas, né? E a senhora vai deixar aí uns livros com a gente, uns contos? Deixarei aqui o Colo de Voz, 2 exemplares, e deixarei a Menina Maitê e o Sapo no Terraço também, 2 exemplares para vocês, que nos ajudaram hoje com esse trabalho aqui magnífico, como você disse, o final de janeiro praticamente, né? Porque é o último programa do mês, né? E nós estamos encerrando o mês muito agradecidos por esse momento aqui tão especial, que principalmente o Camilo nos oportunizou, fez esse convite, nos deu essa graça da gente poder participar, contando e divulgando a nossa literatura para que o mundo conheça que nós temos história escrita e que chegará a outros cantos e diferentes. Certo. E sobre os livros que são levados para as escolas, qual é o feedback assim, que vocês têm recebido esses últimos anos, esses últimos tempos, que vocês levam os livros até as escolas para os pequenos? Os 2 últimos livros que eu levei, o livro que eu levei mesmo, principalmente, foi a Menina Maitê e o Sapo no Terraço, que é do ano passado. Em alguns lugares a gente recebeu feedback muito positivo, algumas crianças recontaram a história, fizeram um desenho, contaram do jeito delas. Nos lugares que eu fui, a gente faz um jogo de perguntas e respostas com eles, eles interagem, porque eles conhecem a história. Qual o animal que a Maitê tinha medo, como era que é o nome desse animalzinho dela, que na verdade a gente disse que é dela, mas é porque vivia no nosso terraço. O livro tem um exercício no final que a criança pode responder com algumas perguntinhas rápidas, né? Então, assim, o feedback é positivo, né? A gente tem conseguido um feedback positivo nos lugares em que nós fomos e divulgamos o nosso trabalho. Graças a Deus, muito positivo. Certo, muito bem. Então é isso, gente. Mais um bloco finalizando, né? São 11 horas e 19 minutos ainda. Então aqui nós vamos, para fechar, perguntar para você, tem algum projeto, tem algum plano de expansão a respeito da capital, São Luís? Não entendi bem essa pergunta. Assim, tem algum projeto de expansão assim para trazer para a nossa capital, São Luís, a respeito de espalhar um pouco dessa literatura, não só nas escolas, né, mas também nas praças, em alguns eventos públicos? Nós sempre participamos, né? Nas feiras culturais e nas feiras do livro em São Luís, nós temos participado há 10 anos praticamente, porque em 2015, quando eu publiquei o Arte Singular, eu trouxe para São Luís para fazer a publicação e o lançamento aqui em São Luís. E os outros livros, nas outras feiras, eu participei. O ano passado, eu participei da feira do livro aqui em São Luís. Por quê? Porque nós temos hoje uma rede de apoio, graças a Deus. E aí eu queria também fazer aqui uma ressalva e identificar a nossa amiga escritora Francinete Braga, que foi ela que me apresentou para o Camilo, me levando para a praça. E eu disse, mas Francinete, como é esse trabalho? Nilma, é uma feira e você vai levar o seu livro para a feira, para apresentar o seu material. Porque a feira é conhecida de todos, a gente leva o nosso produto e as pessoas estarão lá para adquirirem ou não. E a feira aqui que eu fui para a praça foi uma feira muito positiva, gostei muito, mas também participei de uma outra feira na minha própria cidade, no ano passado, já quase no final do mês de dezembro, né? Um espaço que a Secretaria de Cultura fez lá em Urbano Santos e nós também levamos o nosso material para divulgar. Então, assim, em São Luís, a gente sempre participa. Por quê? Porque nós temos um grupo que é formado por alguns escritores maranhenses e esses grupos, eles divulgam para a gente e sempre convidam a gente para participar
de alguns eventos literários no decorrer do ano, dentro da capital ou fora da capital também a gente participa. Certo, e através das feiras culturais, né? A gente é como se fosse uma feira de ciências, né? Aquilo que a gente monta, aquilo que a gente prepara, aquilo que a gente confecciona, no que levou a gente a fazer aquilo ali, é sempre importante a gente levar para o público. É isso? Sem dúvida nenhuma, a Feira do Livro, ela nos oportuniza a que o público conheça o nosso material. A gente divulga, nem todas as vezes, aquilo que eu falei no início, a nossa literatura ela é logo aceita de imediato, né? Mas o nosso trabalho é esse, a gente tem esse trabalho e a gente tem que fazer essa divulgação. Então, eu assumo o meu papel, que é o papel de escrever, e há outro papel que será de provocar o meu leitor a conhecer a literatura. A parte do leitor, eu não posso me responsabilizar. Eu deixo meu livro escrito e aí vai depender muito dele, de gostar, de aceitar ou de discordar. Quando a gente lê uma literatura, a gente não é sempre obrigado a concordar com aquela literatura, né? Eu não posso gostar um exemplo, eu não gosto do Boi da Maioba porque o Boi da Maioba alguma característica que tem que eu não identifique. Mas você não conhece a história da construção do boi, né? Então a gente tem que ter muito isso, como é essa construção, como que é feito esse trabalho. E nosso papel é esse, é escrever, publicar, divulgar e compartilhar com as pessoas para que elas conheçam e nossa história chegue a mais lugares, né? Sempre isso que a gente tem dito. E a respeito da literatura, ela faz parte da nossa vida em alguma parte, em algum aspecto. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, a literatura, os livros que os autores eles escrevem, eles se inspiram em alguém ou em algo que já passou na vida dele, certo? Algo que ele vê ao seu redor, como no caso a neta da nossa entrevistada, nossa amiga Nilma, que é a Maitê. A Maitê com um sapo que se chamava Bob, por exemplo. Essa inspiração, essa imaginação, essa junção dela para com Bob se tornou uma inspiração em um aspecto para poder desenvolver uma autoria. Entendeu? É como se fosse um filme. Um filme que passa na televisão, que passa no cinema, que passa em alguma plataforma de streaming que você acompanha em casa. A mesma coisa é você quando vai numa biblioteca, quando você vai numa loja, numa livraria, numa feira de livros, numa feira cultural, que você encontra aquele livro, que você abre aquela introdução, que você olha aquilo ali, que você começa a ler, ou um filme que você começa a assistir, automaticamente você pega alguma parte para sua vida. Automaticamente você pega alguma inspiração ali. Tipo, com base num pai que está esperando um filho, que ele olha um nome bonito na televisão, ele olha um nome bonito num livro, por exemplo. A pessoa, por exemplo, que pretende ter um filho, eu vou ter uma filha mulher, ela vai se chamar Maitê, porque eu li um livro lá e eu achei o nome bonito. Tipo isso. Tem muito a ver mesmo, é verdade. Pois é, exatamente isso. Então, gente, nós vamos agora para um rápido intervalo, rapidinho, né? Que é rapidinho, 5 minutinhos, 10 minutinhos no máximo. E nós vamos aqui agora para uma música maravilhosa, que é Skank, Esse Mundinho. E daqui a pouquinho a gente volta aí com mais questionamentos, mais perguntas e respostas aí com a nossa amiga Nilma, falando sobre um pouquinho da literatura e suas autorias. Vamos de música!
Mas eu posso pegar seu número para mandar. Oi pessoal, bom dia a todos. Um abração aí pro povo que está nos acompanhando, certo? Gente, ó, tem aqui o Leandro SLZ, um abração Leandro. Tem a Benedita Gomes, tem a Lívia também que está nos acompanhando, tem o Carlos Bebeto também, um abração Carlos. Tem a Clara Albuquerque, abraço Carlos Albuquerque, Clara Albuquerque. Um abraço também para Eliane Pinheiro, abração Eliane Pinheiro, Rogério Gameplay 23, um abração para você também, viu? Tem um abração aqui também pro Benedita Gomes, Lívia Pires. E um reforço meu abraço também para você, Leandro. Você que tá me acompanhando aí também, que eu sei que você quer muito me conhecer, né? Vai conhecer. Um abração também para você, viu? Continue me acompanhando. Isso, Carinho. gente. Olha, vocês podem acompanhar aqui o programa todinho aqui no Instagram e também vai ter o YouTube lá. Vamos lá, se inscreve no canal que é para poder ter notificações aí para vocês. Então, todos os domingos a gente vai postar agora o vídeo no canal Fala Comunidade. É isso aí, galerinha. Acompanhe o Fala Comunidade que tá para voltar, viu? Tá. Continue ligadinhos aí conosco. E lá no aplicativo, viu, gente? É isso aí, Ilha do Amor FM 106.3 ou pelo radiosnet.com você pode nos acompanhar também. E também tem a Taniate, é isso mesmo? É isso aí, um abração pra você, viu? Vou acenar aqui, ó. Pronto. Pois é, Fala Comunidade aí, todos os domingos ao vivo, 106.3. É isso aí. Nós estamos aqui hoje com a escritora Nilma Sodré, que está aqui de Urbano Santo, dando essa entrevista aí. É Top. isso aí, olha só ela aqui, ó. Oh, rapaz, um abração Obrigada, aí. muito obrigada. Um abraço a todos. Satisfação. É uma grande escritora, viu, gente? Eu também vou citar daqui a pouquinho os livros dela de novo, para vocês encontrar aí, para vocês lerem, que vai ser muito legal. Bom muito demais. Acompanhe. Isso aí, vamos voltar, né? Vamos voltar, pessoal. Vamos voltar. Isso aí. Nossa entrevistada aí agora. Mais uma vez agradecemos o convite de participar desse programa Ilha do Amor. É isso? Fala Comunidade, na verdade, aqui no rádio. E nós nos sentimos lisonjeados em poder participar. Aproveito para deixar registrado um abraço para todas as pessoas da minha família que com certeza estão me acompanhando em algum lugar. Meu filho Écio Sodré, minha nora Narielle, minha neta Maitê, minha mãe Raimunda, Tânia Maria, Girleana, minhas outras irmãs que estão aqui na capital, Ana Cláudia, Dulce, Soraya. E ainda deixar registrado um agradecimento aos membros da nossa academia, todos os nossos amigos membros da academia, porque a gente sabe que nada que a gente faz sozinho. Tem que ter alguém que nos ajude, que nos incentive, que nos motive
a fazer. E a nossa parceria na construção da academia não seria possível se nós não tivéssemos essas pessoas engajadas e motivadas a realizar esse projeto junto conosco. Então, assim, a minha literatura, ela não pode ser uma literatura só minha, ela é uma literatura das pessoas, para as outras pessoas, mas também das outras pessoas que me ajudam a escrever. Então, registro aqui o meu agradecimento e o meu abraço a todos os meus amigos que são membros da nossa academia. E quero deixar registrado também o abraço especial para as amigas ciclistas que vieram hoje aqui participar do primeiro encontro de ciclismo do estado do Maranhão. E a Dulciane, que está aí, Fátima Silva, que é minha amiga e comadre, Mocinha também, que é minha amiga e comadre, a Noêmia, que veio também, que é minha amiga e comadre, e os demais amigos do grupo Cangapara que vieram, dos grupos Mocão Pedal, que são outros grupos que nós temos lá em Urbano Santos, e que estão participando desse momento de confraternização e atividade que mobilizou São Luís hoje dentro da Praça Deodoro, que estava lotada. Então, para nós, é sempre motivo de alegria participar de um momento desse. Um convite para participar de uma feira na praça, estendeu-se até o convite para participar do programa, né? E aí, por último e não menos importante, um agradecimento muito especial ao Camilo, que não pôde estar aqui, ele me disse o motivo, né? Tinha outro compromisso, mas nós entendemos que esses canais que as pessoas abrem para nós são portas, e são portas importantes, porque a gente tem certeza que algumas outras pessoas, depois dessa fala nossa aqui, farão contato conosco, procurarão sobre o livro, vão nos perguntar onde que vão encontrar o livro, né? Lá em Urbano Santos, o nosso livro está na Papelaria São Francisco, que é uma parceira nossa também. Nós temos deixado lá. A gente tem ele também na AMEI, que as pessoas também podem estar adquirindo na AMEI, que fica lá no São Luís Shopping, é isso? E então, nós só temos mesmo que agradecer, porque nós estamos acreditando que a nossa escrita, ela vai continuar e ainda vai trazer alguma diferença na vida de muita gente, com toda certeza. É isso aí. Olha, muito bom. Eu quero aqui uma curiosidade, mais uma vez, é de saber se tem gente que já teve a vontade de lhe conhecer através do seu livro. Você já conheceu algum leitor que leu o livro e queria conhecer o autor? Sim, tem muita gente que fica nessa curiosidade, porque a gente não separa o autor, o escritor da pessoa, né? Mas tem algumas coisas que nós escrevemos e que são coisas que estão na nossa imaginação, no nosso imaginário, e que faz parte da nossa criatividade e que não são rotineiros, né? Porque eu no dia a dia, eu sou uma pessoa mais tímida, mais, digamos assim, mais introspectiva, né? Embora pareça que eu sou mais extrovertida. Nós temos uma veia, que é uma veia muito, entre aspas, palhaça, que é advinda da cultura do meu pai, que era cheio de repentes, de ditos populares, de ensinamentos que trazia na vida mesmo, né? Ele adoeceu em 2013 e veio a óbito em 2021. E ele dizia muito pra gente que era pra gente ter muito cuidado, que quando a gente entrasse para trabalhar em algum espaço público, que a gente não entrasse de 2 pés e saísse com 4, que a gente devesse ter esse cuidado. E, sobretudo, que a gente cuidasse das coisas que estavam sobre a nossa responsabilidade, sabendo que elas não eram nossas, elas estavam apenas sob o nosso cuidado, que a gente não se apossasse delas, né? Então, assim, eu trago um pouco dessa veia do meu pai, que veio de uma família humilde lá de São Vicente de Ferre, conheceu minha mãe em Urbano Santos, casou com ela, mas embora tivesse pouco estudo, né, que é o que a gente diz, mas tinha uma cultura muito rica de ensinamentos, e eu trago muito disso na minha escrita, na minha vida, na minha história. O meu irmão mais velho também, José Orlando, tem muito disso. E aí deixo também registrado meu abraço para o meu irmão José Orlando, que mora no outro estado, meu irmão Cláudio, e meu irmão Robson, que foi quem me trouxe até aqui para fazer parte desse momento tão especial e tão principal para mim nesse dia.
Muito bom, é história. Você tem alguma outra familiar que também é escritor, já que você disse que seu pai já gostava desse meio? Não, na nossa família nós não temos. Tem Soraya, que Soraya ela escreve uns repentes, né? Uns cordéis, assim, faz umas rimas. Porque o fazer rima é muito de você chegar, pegar uma palavra e tal, combinar com uma outra. E para as pessoas que no convívio do dia a dia vêm com ela, vem nessa... E mais ainda em escrever, as pessoas que estão nos ouvindo hoje aí, que tem aí uma história que está aqui no pensamento, pode já hoje começar aí escrever e pensar também, assim como a nossa entrevistada aqui, Nilma. Uma mídia que abre um espaço para a gente é uma nova oportunidade. É uma nova oportunidade. Sempre um recomeço. Sim, eu estou acreditando nisso. É nessa possibilidade de que a gente venha trazer novas histórias. Participar de outros momentos, sem dúvida nenhuma. A história, o relato que você falou aqui, muito bonito, interessante. E nós aqui que damos essa voz, né, que chegue e alcance mais pessoas, que é isso que a comunicação faz. Isso que a comunicação faz aqui para alcançar ainda mais pessoas e que se inspiram aí na história aqui da dona Nilma, essa escritora aqui muito forte, que é escrever aí vários livros, não é fácil, imagina vários. Sim. E a gente só deseja aí mais sucesso aí para frente ainda. E que os livros venham mais aí, que está no caminho. Sem dúvida nenhuma. Vou aproveitar para convidar vocês para conhecer nossa cidade de Urbano Santos, que é uma cidade bem cuidada, uma cidade hoje mais desenvolvida, né? Antes a gente não tinha acesso, não tinha estrada. E hoje nós estamos abrindo a nossa cidade para um turismo diferenciado. Nós não temos os lençóis, mas nós temos outros espaços de turismo na nossa Como cidade. a implantação da biblioteca, né? Sim, nós temos outros espaços, né? Que podem Rios, ser né? conhecidos, rios. E de lá o acesso para o município do Caçó, do povoado do Caçó, que também é uma lagoa muito boa. Outros espaços são bons também, povoados próximos de nós também. Tem a Tiquira Guariba, que é lá no povoado de origem da minha mãe, povoado São Bento. Não sei se vocês já escutaram falar na Tiquira Guariba. E já escutou? Então, assim, nós temos muitas coisas boas. Boas e bonitas para serem vistas, que era do seu pau. Então, assim, tem muitas coisas que são interessantes e que, se a gente der uma olhada com cuidado, vai perceber que por trás daquele artigo tem uma história de uma pessoa, né? Tem uma história e tem uma construção, e ela fez a doação para aquele espaço, enriqueceu o nosso município. Interessante. A cidade de Urbano Santos, a senhora tem ideia de quantos mil habitantes hoje lá? Hoje nós estamos, o último censo traz uma média de 33.500 habitantes, né? A gente acredita que já deve ter uns 34, 35 mil habitantes, né? Não é uma cidade pequena, é uma cidade grande, bem movimentada. 34.700. Essa média que a gente tem, 34, 35 mil habitantes. Então, assim, tem crescido muito, tem dado oportunidades para os jovens, tem... Enfim, muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo para o nosso bem. É isso aí. Vamos aqui finalizar nosso programa. Essa fala. É isso aí, gente. Falamos aí, né? Nós esperamos o seguinte: espero que a Maitê ainda seja mais fonte de fonte de inspiração para os próximos livros, para os próximos projetos que foram lançados. E com certeza os seus filhos, sua neta, devem ter muito orgulho da senhora, e sempre terá bastante orgulho, porque com base nos primeiros livros, por exemplo, com base em todos esses que você trouxe pra gente,
Eu gostei muito de dois aí, né? Que é esse do Repente, né? E a história também da Maitê com o Bob, né? E se gerou um conto maravilhoso aí. Então, gente, um minutinho para terminar o programa. São 11 horas e 54 minutos ali, um pouquinho adiantado, né? Mas nós estamos encerrando o programa. Fala Comunidade. Quero lhe agradecer por você ter trago essa pauta maravilhosa para o nosso programa. Com certeza será uma fonte de inspiração para novos escritores que vão surgir nos próximos anos, com certeza. Principalmente Urbano Santos, vai ter muitos escritores ainda. Isso, principalmente Urbano Santos e adjacências, né? Sem nas dúvida circulares também, de Belágua, São Benedito, Barreirinhas. Rio Preto, Barreirinhas, todo mundo aí, né? Tem vários talentos escondidos aí que serão manifestados em breve, com certeza. E aí, gente, vamos encerrar agora com a música oferecida pela nossa entrevistada Nilma, né? Vamos encerrar com chave de ouro com o cantor Zé Ramalho, Avorrai. E nós vamos encerrando. Um ótimo domingo, que Deus abençoe. Excelente semana, fique com Deus e até a próxima, gente. Obrigada. Tchau pra vocês. Obrigada a todos. É isso aí. Até logo, gente. Bom domingo, boa semana. Um alô aí pro pessoal de Urbano Santos aí. Pessoal de Urbano Santos que está nos assistindo aí, muito obrigada. Obrigada mesmo, a audiência de vocês, a parceria. Tudo de bom, Deus abençoe sempre. É isso aí. Então, eu não sei se alô. o Urbano Santos fica Alôzão próximo aí. da minha cidade pela Entra ali em Vargem Grande. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava sozinho, mais solitário que um paulistano, que o canastrão na hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo: nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava sozinho, mais solitário que um paulistano, que um vilão de filme mexicano. Tava mais bobo que banda de rock e um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo: nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito te ama, que tanto, tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu,
seu, quero ser seu, quero ser seu, quero